Olá, você professor, professora, muito bom te ver aqui no canal do EduCanvas e hoje a gente vai falar de prêmio Nobel. Independente de qual disciplina você selecione, de qual área do conhecimento, o prêmio Nobel pode ser utilizado por você, professor, professora, nas suas aulas. Eles servem para materializar e tangibilizar e exemplificar inúmeros tópicos de aprendizado. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode utilizar cada um das pesquisas, cada um dos prêmios para falar de assuntos importantes das áreas do conhecimento humano e, claro, despertar a curiosidade dos seus estudantes. Lembre-se de que os seus estudantes têm toda uma áurea em torno do prêmio Nobel. Ele é visto como uma grande conquista por uma pessoa. Então, quando o seu estudante perceber que ele consegue compreender parte da pesquisa ali realizada, parte do que aquela pessoa, como aquela pessoa contribuiu para o conhecimento humano, possivelmente o seu estudante vai ficar mais motivado, mais motivada a estudar e a conversar sobre você, sobre essas conquistas. Então vamos para mais um vídeo. Esse é o canal do EduCanvas e toda semana nós temos vídeos novos aqui sobre educação, ensino e aprendizagem. E vamos falar dos vencedores do Nobel deste ano. O prêmio que a gente vai falar é o Nobel da Medicina, que na verdade é chamado oficialmente de Nobel da Fisiologia ou Medicina do ano de 2020. Bem, o prêmio desse ano foi concebido a 3 pesquisadores que contribuíram para compreendermos e tratarmos melhor a hepatite do tipo C. O nome dos 3 é... Cuidado que agora a minha pronúncia vai ser assustadora e eu ouvir 3 vezes esse nome no Google Translate para eu conseguir falar. Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice. Harvey Alter, Michael Houghton, Charles Rice. Você precisa estudar inglês. Bem, os 3 fizeram descobertas que levaram à identificação do vírus da hepatite tipo C. Bem, antes já tínhamos identificado a hepatite do tipo A e do tipo B, porém os tipos de hepatite transmitida por transfusão de sangue ainda continuavam sem identificação, pois não eram causadas por nenhum dos vírus identificados com hepatite do tipo A ou do tipo B. Ou seja, qual era a hipótese? Deveria haver uma outra forma de se transmitir hepatite, que era a hepatite do tipo C. Então a pesquisa começa com Harvey Alter lá nos anos 70. Ele demonstrou que um vírus ainda desconhecido era o causador da hepatite do tipo C. Então ele falou, olha, existe a hepatite do tipo C, ela não é causada por nenhum dos vírus do tipo A e B, e quem causa essa doença é um terceiro vírus. Então perceba que o que ele utilizou foi um raciocínio dedutivo nesse momento, que vai aparecer nos outros prêmios, preste atenção. Olha aí, o raciocínio dedutivo tão importante para as ciências, ainda sendo utilizado para dar o Nobel. Bem, anos depois, já nos anos 80, Michael Houghton conseguiu isolar esse vírus. Então ele criou uma estratégia para isolar o vírus da hepatite C. Então perceba que o Harvey Alter disse, existe o vírus da hepatite C, e apenas o Michael Houghton, ele consegue identificar esse vírus e falar, olha, está aqui o vírus, eu o isolei, o identifiquei. E isso já nos anos 80, final dos anos 80. E foi só ali no final dos anos 90 que o Charles Rice conseguiu provar de que o vírus identificado anteriormente pelo Michael era realmente o vírus que causava hepatite C, descrita pelo Harvey Alter. Então, lá nos anos 70 foi identificada a doença, nos anos 80 foi identificado o vírus e nos anos 90 foi provado de que realmente o vírus é o único causador da hepatite tipo C. E é só devido a essa pesquisa de quase 30 anos que hoje a gente pode identificar a hepatite do tipo C e tratá-la pela primeira vez na história. Essa doença pode ser tratada e isso deve-se à pesquisa, entre outras pesquisas, claro, mas a pesquisa dessas 3 pessoas que foram então homenageadas e laureadas com o Nobel da Medicina em 2020.
Então aqui a gente vê raciocínio dedutivo, que é muito importante para a ciência, e vê o quanto que é importante a construção social da ciência. Ou seja, o pesquisador dos anos 70 deixa um legado para um pesquisador dos anos 80, que prossegue nas pesquisas até acarretar nos anos 90 com a prova irrefutável de que aquele vírus cogitado lá nos anos 70 era realmente causador da doença. Isso mostra quanto a ciência é de longo prazo e é construída de modo coletivo. Não temos mais aquela ideia de que a ciência é feita por uma única pessoa, sozinha no laboratório e que tem um estalo e aí ganha o Nobel. A ciência é feita em comunidade, é feita através de trabalhos que vão passando de pesquisador para pesquisador, de geração em geração, e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento humano sobre a vida e sobre a natureza. Mas não acabou, que ainda tem mais Nobel. Agora, sobre o Nobel da Física, a gente vai falar dos assuntos mais misteriosos e mais exóticos do universo, que são buracos negros. A história dessa premiação começa lá em janeiro de 65, quando o britânico e pesquisador Roger Penrose deduz matematicamente a possibilidade e a existência de buracos negros. Ao fazer isso 10 anos depois da morte de Albert Einstein, esse trabalho do Roger Penrose é considerado um dos mais importantes trabalhos para contribuição em relação à teoria geral da relatividade de Einstein. Bem, em suma, Roger Penrose, matematicamente, apenas usando os dados matemáticos, consegue deduzir a existência de buracos negros e descrevê-los em detalhes. Isso nos anos 60. Corta e com o passar do tempo, já nos anos 90, dois grupos de pesquisas independentes começam a fazer descobertas muito importantes sobre a nossa galáxia. O alemão Richard Genzel, não sei se o nome é esse, ele trabalhando em Berkeley, ele com um grupo de pesquisadores começa a observar estrelas próximas ao centro da nossa galáxia. Isso também é feito por outro grupo de pesquisadores liderados pela americana Andrea Jess, que está liderando esse grupo de pesquisa na Universidade da Califórnia. Ela também começa a observar estrelas próximas ao centro da nossa galáxia, Via Láctea. Então, os dois grupos, trabalhando de modo independente e com técnicas próprias, chegam à mesma conclusão. Existe alguma coisa muito grande, muito massiva, absurdamente massiva. Absurdamente massiva significa algo muito grande, muito pesado. É como se 4 milhões de sóis, certo? Pega o nosso Sol e multiplica por 4 milhões, estivesse concentrado tudo junto num só lugar em um volume menor do que o nosso sistema solar. É isso que os dois grupos de modo independente deduzem que existe no centro da nossa galáxia. E isso era o que era previsto pelo Roger Penrose. Bingo! Então, os três pesquisadores, trabalhando de modo independente, mas cruzando informações entre si, chegam à mesma conclusão. O Roger Penrose previu matematicamente a existência dos buracos negros e esses dois grupos identificam esse buraco negro no centro da nossa galáxia. E eis a razão pela qual os três ganharam o Nobel de Física de 2020. Mais uma vez, uma pesquisa que começa lá nos anos 60 e chega até os dias de hoje, mostrando seus resultados. Um ponto a se destacar é que Andrea Ghez, que liderou uma dessas equipes pela Universidade da Califórnia, é apenas a quarta mulher a ganhar o Nobel da Física em toda a história da premiação. Fica aí a dica. A pesquisa que originou a premiação do Nobel de Química já é muito mais recente. Tudo começou em 2011, quando a pesquisadora francesa Emmanuelle Charpentier, quando a pesquisadora francesa Emmanuelle Charpentier, ela descobriu, ela pesquisava uma bactéria e nessa bactéria ela identificou um sistema imunológico da bactéria, uma molécula até então desconhecida chamada TrkRNA. E a bactéria utilizava essa molécula para neutralizar os vírus quando os vírus a atacavam. Então, quando os vírus atacavam a bactéria,
usando essa molécula, a bactéria conseguia fazer uma alteração no RNA do vírus, neutralizando o vírus. Então, Emanuele publicou imediatamente esse artigo, né, publicando essas descobertas, e iniciou rapidamente uma colaboração com uma bioquímica, a bioquímica americana, chamada Jennifer Doudna. E as duas juntas, então, conseguiram desenvolver um mecanismo para utilizar essa molécula como se ela fosse uma tesoura. Uma tesoura muito especial. Através dessa molécula ela conseguia cortar e desenvolver uma técnica para cortar DNA de qualquer outra sequência de DNA. Então, com essa técnica, elas conseguem pegar uma molécula de DNA, identificar um ponto qualquer nela, ir lá e cortar esse cara. Com isso, você pode editar o DNA naquele ponto. É uma possibilidade. Isso já está sendo utilizado para aplicações práticas, por exemplo, na agricultura. Você cria safras que são resistentes a mofo. Já está sendo utilizado em pesquisas para tratamento de câncer, mas devido a essa pesquisa delas, pela primeira vez, a gente pode sonhar em, quem sabe, um dia tratarmos doenças genéticas, porque se a doença genética está cravada no seu DNA, hoje não temos o que fazer senão tratar dos seus sintomas. Mas com essa terapia genética, né, desenvolvida por elas, pode ser possível, em algum momento, editarmos a molécula de DNA de uma pessoa para neutralizarmos uma doença genética. Então, olha só como que você pode conversar com seus alunos sobre as aplicações práticas de uma pesquisa em química. Então, um debate que você pode fazer com seus alunos é sobre a importância da pesquisa pura, né? Então, enquanto que uma pesquisa que está sendo feita numa bactéria muito específica gera um impacto absurdo rapidamente na medicina, na agricultura, nas ciências biológicas, porque agora nós temos uma ferramenta inédita para editar DNA. Tudo isso devido ao fato de Emanuele estar pesquisando uma bactéria como outra qualquer. Então esse foi o Nobel da Química, e agora com um grande ponto, que é o fato de duas mulheres dividirem sozinha o Nobel da Química. Então o Nobel da Química pela primeira vez é dado a duas mulheres sem ter a participação de nenhum homem nessa premiação. O Nobel da Literatura de 2020 foi para a poetisa americana Louise Glück. Bem, nenhum dos seus livros está traduzido para o português, então não tem absolutamente nada para você comprar e você conseguir se informar sobre ela nas livrarias. Eu encontrei um poema dela traduzido no suplemento de cultura do Estadão. O nome desse suplemento é O Estado da Arte e a tradução é de Pedro Gonzaga. Então o poema é esse aí, que eu vou ler aqui para vocês. Não pense que não sou grata por suas pequenas gentilezas. Gosto de pequenas gentilezas. De fato, as prefiro a gentileza mais substancial, que está sempre a te cravar os olhos. Feito um grande animal sobre o tapete, até que tua vida inteira se reduza a nada além de levantar manhã após manhã, embotada, e o sol luminoso rebrilhando em seus caminhos. Bem, isso é o máximo que eu consegui fazer. Você pode utilizar os poemas nas aulas de literatura em português ou nas aulas de inglês, porque em material em inglês tem muito pela internet e eu não vou usar em nenhum momento declamar isso em inglês, porque a minha autoestima não é tão grande assim. Bem, então quando o assunto é paz, quem ganhou foi a ONU. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi o Programa Mundial de Alimentos, que fica debaixo da ONU. Esse programa ele tem como objetivo levar alimentação para pessoas em situações de grande fragilidade, grande perigo social, principalmente devido a guerras, né, conflitos armados e a tragédias, a incidentes climáticos, ações climáticas. O Programa Mundial de Alimentos, pela primeira vez, ele conseguiu colocar em pauta a relação entre fome e conflitos armados. Então, em 2015, a ONU divulgou os 17 Objetivos da Sustentabilidade. Um desses objetivos é o combate à fome, e o Programa Mundial de Alimentos é o principal instrumento da ONU
para o combate à fome no mundo. Bem, o combate à fome no mundo tem sido agravado, né, esse ano especificamente por causa do Covid, né, ou da Covid, da doença, e era de se esperar isso, e também por causa das mudanças climáticas. Então, o Prêmio Nobel da Paz foi para a ONU/Programa Mundial de Alimentos. Bem, por último, nós temos o Prêmio da Economia. Então, o Nobel da Economia foi para dois pesquisadores de Stanford. Paul Milgrom e Robert Wilson, os dois pesquisam leilões, é isso mesmo. Eles pesquisam como criar e como organizar as regras de leilões, de modo que o processo de decisão seja melhor possível. Então a pesquisa deles mostra como você pode organizar novos formatos de leilões para permitir a vendas de itens que são tradicionalmente difíceis de serem vendidos ou muito grandes, como frequências de rádio, linhas de linhas aéreas, né? Licenciamento de linhas aéreas e licença de exploração de petróleo, de minério. Então são itens muito grandes. Uma das coisas que eles perceberam, um dos modelos que eles desenharam é leiloar tudo, grande parte desses itens, né? Por exemplo, quando você vai leiloar vários postos de exploração do pré-sal, você pode fazer isso simultaneamente. Então, o tomador de decisão, a pessoa que vai dar o lance, ela não sabe quais já foram vendidos e para quem. Ela dá o lance simultaneamente para todos os itens. Isso ajuda a melhorar o interesse social por aqueles itens, a fazer com que o vencedor possivelmente tenha mais interesse social do que em maximizar os lucros. É claro que ele vai querer maximizar os lucros, mas ele tem que ter alguma outra motivação, porque ele não sabe quais são os preços que cada um daqueles itens vai atingir no leilão. Então ele pensa no todo, ele pensa de modo holístico, né, como a gente diz, ao invés de pensar item a item. Então, essas pesquisas elas flertam muito com as ideias da teoria dos jogos e tomadas de decisão, e é muito interessante conversar sobre isso com os estudantes, né? Então, como que eles tomam as decisões? Imagine que eu tenho um pote cheio de dinheiro, só que eu não sei quanto tem ali. Quanto você está disposto a pagar por aquele pote? No final, quando eu abrir, todo mundo vai ver o quanto de dinheiro está ali, mas enquanto eu estou dando o lance, eu não sei quanto que tem de dinheiro ali e eu tenho que fazer estimativas. A minha estimativa parte de mim e parte das estimativas dos outros, né? Então dá uma dinâmica muito bacana isso. Então esses são os prêmios desse ano. É interessante conversar sobre isso com os estudantes porque saber e conversar sobre os ganhadores do Nobel motiva os estudantes e faz com que eles vejam o quanto eles já evoluíram, o quanto que eles são capazes de compreender alguns desses fenômenos, alguma dessas pesquisas, né? E como coisas importantes que eles estudam no dia a dia deles, como o raciocínio dedutivo, né? Elas continuam sendo utilizadas até hoje para fazer grandes descobertas, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal e lembrando que esse é o canal do EduCanvas e a gente tem vídeos toda semana sobre educação, ensino e aprendizagem. Um forte abraço e até mais!